aproveitar na discussão desse assunto uma comunicação do livro O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, capítulo 8, Expiações Terrestres. É o primeiro caso, o caso de Marcel, o menino do número 4. Então, se alguém também quiser acompanhar essa leitura com o livro, tiver o livro O Céu e o Inferno, eu, após a leitura do Evangelho, vou ilustrar com esse caso aqui de O Céu e o Inferno. Bom, então, gostaria de lembrá-los que essa reunião acontece em substituição à nossa reunião mediúnica, uma reunião de atendimento a espíritos em condição de sofrimento, tanto encarnados quanto desencarnados. E apesar de nós não podermos realizá-la nos mesmos moldes, acreditamos que a espiritualidade superior pode utilizar, nesses momentos, os nossos pensamentos, os nossos fluidos, se nos mantivermos concentrados, interessados no estudo, com pensamento elevado, podemos então contribuir com a espiritualidade superior no atendimento dos espíritos em necessidade. E aproveitamos para pensar também nas pessoas que nós conhecemos, encarnadas ou desencarnadas, que necessitem de auxílio, né? E o nosso pensamento certamente irá alcançá-las nesses momentos e trazer alívio. Então, que nos coloquemos todos, nesse momento, como trabalhadores humildes do Cristo, com a intenção firme de servir, de ajudar. Bom, então, lá do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18, bem e mal sofrer. Quando o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar, que não é mandado para as linhas de fogo, fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste essa no fogo da batalha, mas nos amargores da vida em que, às vezes, de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porquanto não é raro
que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e, quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Então, é uma lição bastante importante para todos nós, que somos ainda espíritos necessitados de provas e expiações para evoluirmos. Encontramos-nos num mundo que ainda é um mundo de provas e expiações. E apesar de a Terra nos oferecer belíssimas paisagens, nos oferecer todos os recursos de que necessitamos para o nosso sustento, apesar de aqui reencontrarmos almas queridas que nos sustentam a existência, que compartilham uma vida conosco, sabemos que a Terra é uma grande escola de almas e que aqui precisamos enfrentar adversidades, dificuldades que nos estimulam o desenvolvimento das nossas capacidades morais, das nossas virtudes, da nossa inteligência. Então, a dificuldade é inerente à nossa passagem aqui por esta terra. E o Cristo nos disse, quando envergava um corpo material entre nós: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Mas essa sentença tem que ser compreendida com cuidado. Uma interpretação apressada pode dar a entender que todo sofrimento redunda numa felicidade futura. Se eu sofri, passei por dificuldades, então eu necessariamente serei feliz amanhã. Mas não é isso. Então, o sofrimento nos oferece experiências das quais podemos tirar bom proveito na construção da nossa felicidade. Mas o simples fato de sofrer não garante essa felicidade. Então, Lacordaire nos diz: quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Porque o desânimo constitui, de certo modo,
uma certa ausência de fé em Deus, na sua justiça, no seu amor, na sua bondade. Deus vos recusa consolações desde que vos falte a coragem. Porque a coragem, ela se alimenta da certeza de que nós estamos sob os cuidados de um Pai que é justo, que é amoroso e que tem poder para fazer com que sua justiça prevaleça. Então, mesmo que nós não consigamos acessar as nossas memórias mais profundas, lembrando dos nossos equívocos, dos nossos erros do passado, sabemos que estamos colhendo hoje aquilo que plantamos ontem e que Deus não permitiria que nós estivéssemos submetidos a injustiças. O que acontece conosco é justo e necessário para o nosso crescimento. E esse entendimento nos deve dar coragem e forças para enfrentar as situações difíceis, certos de que, assim o fazendo, iremos superar essas adversidades que são sempre passageiras, mas cujo prolongamento depende de nós. Se eu fico revoltado, se não me modifico, se não entendo a situação da prova como uma possibilidade de crescimento, eu alongo esse período de sofrimento. Então ele diz aqui, a prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Isso foi o que Kardec nos disse, né, quando os espíritos lá anunciaram para ele que, ao abraçar a missão que lhe foi anunciada, ele seria traído, encontraria defecções, que torceriam seus ensinamentos, suas palavras, encontraria inimigos. Ele disse que tudo aquilo aconteceu, mas que os espíritos não disseram da felicidade imensa que ele ia também conseguir cumprindo a sua tarefa fielmente. Então é isso que está sendo dito aqui. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Então, se nós suportamos resignadamente, serenamente as dificuldades, nós conquistamos uma recompensa muito maior do que as penas que nós suportamos. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, eu gostaria de ler agora esse caso muito interessante, como todos os casos lá do livro O Céu e o Inferno, mas esse caso, que é o caso que abre o capítulo 8 da segunda parte, Expiações Terrestres, é um caso já conhecido de todos nós, o caso do menino Marcel, o menino do número 4, que diz o seguinte: havia num hospital de província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4, totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença. As pernas se lhe torciam roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram pele sobre ossos. O corpo, uma chaga. Os sofrimentos atrozes.
era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos e, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse. E achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações lhe o permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas, a seu ver, superiores ao discernimento da sua idade. Um dia, o menino disse-lhe: Doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. Para quê? Replicou-lhe o médico. Se já te ministrei o suficiente, e maior quantidade pode fazer-te mal. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir e, ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo informe. Onde teria ido essa criança aurir tais sentimentos? Certo, não foi no meio em que se educou. Além disso, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer o raciocínio. Tais sentimentos eram-lhe inatos. Mas, então, por que se via condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim tão nobre e aquele mísero corpo, instrumento dos suplícios? É preciso negar a bondade de Deus ou admitir a anterioridade de causa, isto é, a preexistência da alma e a pluralidade das existências. Os últimos pensamentos desta criança ao desencarnar foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. Decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris, onde deu a seguinte comunicação. 1863. A vosso chamado, vim fazer que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu, que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Essa voz lhes dirá que, sobre o catre da miséria, estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que eles compreendam a harmonia piedosa, bem diferente da de coros de lamentações mescladas com blasfêmias. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar por esta noite. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para aprender a sofrer. O Espiritismo será a pedra de toque. Os padecentes terão o exemplo e a palavra, e então
as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Pergunta: pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiações de faltas anteriores. E ele responde: não seriam uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conhecestes, tão mísero, foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera turiferários e cortesãos, fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado. Reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência, que raiou pela extrema velhice. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis. E fui eu quem as solicitou para terminar a minha depuração. Adeus, amigos. Tornarei algumas vezes. A minha missão é de consolar e não de instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas, e essas terão prazer com a minha presença. Marcel. E aí vem uma instrução do guia do médium. Pobrezinho sofredor, definhado, ulceroso e disforme, nesse asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos exalados! E como era resignado! E como a sua alma lobrigava já então o termo dos sofrimentos, apesar da tenra idade. No além-túmulo, pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava. E como orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam preces por blasfêmias. Foi-lhe lenta a agonia, mas terrível não lhe foi a hora do trespasse. Certo, os membros convulsos contorciam-se, oferecendo aos assistentes o espetáculo de um corpo disforme a revoltar-se contra a morte, nessa lei da carne que a todo custo quer viver. Mas um anjo bom lhe pairava por sobre o leito mortuário e cicatrizava-lhe o coração. Depois, esse anjo arrebatou nas asas brancas essa alma tão bela a escapar-se de tão horripilante corpo, e foram estas as palavras pronunciadas: glória a vós, Senhor meu Deus. E a alma subiu ao Todo-Poderoso, feliz, e exclamou: eis-me aqui, Senhor. Deste-me por missão exemplificar o sofrimento. Terei suportado dignamente a provação? Hoje, o espírito da pobre criança avulta, paira no espaço, vai do fraco ao humilde e a todos diz: esperança e coragem. Livre de todas as impurezas da matéria, ele aí está junto de vós, a falar-vos, a dizer-vos, não mais com essa voz fraca e lastimosa, porém agora firme. Todos que me observaram viram que a criança não murmurava e auriram nesse exemplo a calma para os seus males, e seus corações se tonificaram na suave confiança em Deus, que outro não era o fim da minha curta passagem pela terra. Quem dá essa instrução é Santo Agostinho, comentando a experiência desse espírito, que na última encarnação foi conhecido como Marcel. Então, quem já precisou se internar por alguma doença
deve ter sentido a aflição que essa condição promove. E, obviamente, que essa aflição é proporcional à gravidade da doença, às dores que são sentidas. Esse menino, desde bem pequeno, foi acompanhado por dores e sofrimentos, e, no entanto, sofria sem murmurar, apesar de tão tenra idade. Ele nos conta aqui que esses sofrimentos que acompanharam por alguns anos nessa última encarnação, ele antes os suportara por uma vida longa, muitos e muitos anos. E que esse sofrimento era justo por conta de muitos erros perpetrados no passado. Ele sofreu muito no plano espiritual, sofreu muito aqui na Terra, se arrependeu, se modificou, fortaleceu a sua alma e pediu, após esse sofrimento, você imagina, a pessoa sofre, e tudo que ela quer é se livrar do sofrimento. Mas depois de se fortalecer com tanto sofrimento, o que foi que ele pediu? Ele disse, deixa eu voltar sofrendo, para mostrar para aqueles que ainda precisam como é que nós precisamos enfrentar os sofrimentos. Para que aqueles que têm as suas dores, em me vendo, sintam-se inclinados a fortalecerem a sua fé, a sua coragem, a sua resignação e enfrentem as suas expiações, as suas provas, tirando bom proveito delas. O sofrimento é permitido nas nossas existências por aquele que mais ama a cada um de nós, Deus. Deus permite o sofrimento. E não é por querer o nosso mal ou por não se importar, por indiferença, não, é pelo contrário. Exatamente por tanto nos amar, é que Deus permite o sofrimento nas nossas existências. São essas é nessas dificuldades que nós forjamos a nossa alma, que nós desenvolvemos as nossas virtudes. Deus depositou em germe virtudes imensas dentro de nós, mas nós precisamos desenvolver essas virtudes. E isso só se faz com trabalho, isso só se faz enfrentando dificuldade. É muito importante que nós abracemos essas ideias, que elas não permaneçam apenas habitando o nosso intelecto como ideias que nós compreendemos, mas que essas ideias também migrem para os nossos corações, que nós sintamos na nossa existência que nós não estamos aqui abandonados, que Deus permite o sofrimento na nossa existência, assim como os pais, assim como os professores, como os instrutores, os orientadores permitem o desafio na vida daqueles que conduzem, porque sabem que esses desafios é que estimulam o espírito a progredir, a se desenvolver, a avançar. Que essa certeza nos traga serenidade diante dos nossos sofrimentos. Nós recebemos muitos recursos para lidarmos com o tanto
de adversidade que é reservado para nós nessa existência e que não necessariamente é o tanto de adversidade que corresponde a todos os erros que nós cometemos. Isso é interessante. O espiritismo pouco compreendido faz, às vezes, as pessoas terem a impressão de que ele é um dedo apontado para aqueles que sofrem, porque nós justificamos o sofrimento atual com a reencarnação, dizendo, não, você passa por essas condições porque teve outras existências em que errou. Então, isso dá para algumas pessoas a impressão de que o espiritismo é um dedo apontado. Puxa, aquele ali é paralítico, puxa, criminoso, tá vendo? Deve ter feito muita coisa ruim. O outro vem na miséria, tá vendo? Foi uma pessoa muito ruim no passado. E aqueles cuja vida parece ser mais tranquila, não, mas então esse daí já está melhor. Não é assim. Isso é uma compreensão muito rasa, porque nós sabemos também que, como está dito na mensagem, que Deus não dá um fardo superior às nossas forças. Então, às vezes, a minha dívida é enorme, mas Deus permite que eu vá pagando a prestação. E, às vezes, aquele que está enfrentando uma luta mais intensa, não é porque ele tem dívida maior que a minha, mas é porque ele já se fez mais forte para suportar aquela adversidade. Então, a gente tem que ter muito... Se a gente olha para a nossa vida e, às vezes, não vê, né, o sofrimento tão grande como o do outro, isso não quer dizer necessariamente que estamos numa condição melhor. Até pode ser, mas não necessariamente. Pode ser que aquele irmão já tenha se fortalecido mais e tenha encarado, não, eu já tenho condição de suportar isso, pode me dar vou pagar essa parcela maior aqui. E às vezes a gente, não, puxa, olha, deixa eu me fortalecer um pouquinho mais e tal, e aí a gente vai pagando umas prestações mais suaves. Então a gente não pode achar que porque veio com essa condição, com aquela condição, e aí ficar tentando apontar o dedo e dizer, tá vendo, tá pior, tá melhor. Não é isso. Isso é uma visão muito rasteira da coisa. Mas o importante é nós compreendermos que o sofrimento, a adversidade, a dificuldade que aparecem nas nossas vidas, elas não só são justas por conta do que nós fizemos, como são também necessárias para o nosso crescimento. São experiências importantes para a nossa aprendizagem. Se nós não precisássemos passar por isso, Deus talvez não tivesse criado a matéria, porque nós somos originariamente espíritos, fomos criados espíritos. E nós sabemos que o nosso destino é razoavelmente distanciado da matéria. O espírito puro é aquele sobre o qual a matéria não tem nenhuma influência. Já se desmaterializou completamente. Então, por que Deus coloca a matéria no nosso caminho? Se ele nos criou espíritos, e o espírito puro é aquele que não sofre nenhuma influência da matéria. Qual é a função da matéria, então, nesse caminho aí? É exatamente oferecer experiências que desafiam as virtudes que Deus depositou em nós em estado de latência. Então, se Deus nos criasse espíritos e nos deixasse só na condição de espírito, sem contato com a matéria, esse instrumento didático, pedagógico de Deus, eu não ouso dizer que nenhuma evolução seria possível, mas certamente ela seria muito mais lenta. A ausência de necessidades, de dificuldades, faria com que nós demorássemos muito mais a desenvolvermos as nossas virtudes, a nossa inteligência, a nossa capacidade de superação, a necessidade de nos unirmos para nos ajudarmos uns aos outros e superarmos as dificuldades coletivamente. Então, a matéria nos oferece essa oportunidade de experiências importantes para nós, onde as nossas virtudes são testadas, são também estimuladas. Então, nós precisamos nos imbuir desse sentimento, dessa fé, dessa certeza. O sofrimento não é um castigo de Deus, não é uma maldade, não é uma vingança, não é uma indiferença. Pelo contrário, o sofrimento que surge na nossa vida
surge porque Deus nos ama, porque Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso crescimento, Ele quer que nós construamos o reino dos céus dentro de nós, que nós encontremos a felicidade para a qual Ele nos criou e que é o destino de todos nós, todos. Uns de nós se esforçam mais e encontram esse destino mais rapidamente. Outros de nós nos mantemos mais renitentes no mal, mais endurecidos e retardamos esse encontro com a nossa felicidade, com a nossa plenitude, mas todos nós estamos destinados à felicidade plena, à paz, à comunhão com Deus, com o seu amor infinito, com a inteligência de tudo, com a percepção de toda a beleza, com a compreensão de toda a verdade. Esse é o nosso destino, é para isso que nós fomos criados. E todos encontraremos esse destino. Mas encontrá-lo mais cedo ou mais tarde depende do nosso esforço, da nossa dedicação. E apesar do tanto de erro que cometemos, Deus está constantemente nos envolvendo, nos munindo de uma série de recursos para que sejamos bem-sucedidos no enfrentamento das nossas provações, das nossas expiações. Então, a possibilidade de que um espírito como esse, o Marcel, reencarne aqui na Terra, Deus poderia dizer, não, olha, você já pagou aí a sua dívida, vai lá para esse outro mundo aí. Não, mas eu queria ajudar esse pessoal aí, queria uma missão para ajudá-los a cumprirem também os seus destinos. Não, você deixa esse pessoal, eles ficam por conta própria, vai você para o mundo melhor. Não, Deus permite que esses espíritos fiquem aqui, nos abracem, nos acolham, nos convidem ao bem com seus exemplos edificantes, com a sua resignação emocionante. Porque se imagina no lugar daquele médico, aquele menino todo contorcido ali, anos e anos. Aí o menino diz, doutor, me dá aquelas pílulas, mas por que? Já te dei a sua dose. Ele diz, não, é que a dor é tanta, eu não consigo rezar para Deus. E eu acabo incomodando esses outros que estão em sofrimento. Pelo menos quando você me dá o remédio, eu durmo e não atrapalho, não incomodo os outros. Isso um menino que não tinha 10 anos ainda. Olha o pensamento. Nós estamos terminando, né, a deliciosa leitura daquele caso paralítico de Kiev, às terças-feiras, junto com o pessoal da mocidade. E nós vemos que no início da história, o Dmitri, né, que era um nobre russo, uma condição de todo luxo, todo conforto possível, né, final ali do século XIX, mas em função lá de uma doença, a guerra da Crimeia, ele fica paralítico. E era um sujeito absolutamente autocentrado, apesar de ter um monte de criado em volta, de serviçais, de morar numa casa opulenta, não faltar nada, conforto, tudo. Vivia amargurado, reclamando, grosseiro com as pessoas, só desenvolvendo autopiedade, né? Aí se encontrava alguém mais simples, que tinha uma certa resignação, não, mas aquele é ignorante, não tem nenhuma perspectiva, por isso que não está satisfeito com pouco, né? Mas alguém como eu, que tinha um destino, né, nobre, que tinha uma vida toda pela frente, ficar aqui entrevado, então ele era amargurado, era amargo mesmo, né? E aí, mas no entanto ele vai conhecendo pessoas que mostram uma maneira muito diferente de reagir ao sofrimento, que demonstram uma resignação, demonstram até uma gratidão, uma fé em Deus muito grande, e ele vai se impressionando com aquilo. E ele, nesse contato com essas pessoas, e acaba esbarrando com o espiritismo, conhecendo as ideias espíritas, né? Então, o exemplo dessas pessoas e os ensinamentos que o espiritismo trouxe
o permitiram dar uma guinada completa na sua vida. Então, a condição física dele não se modificou em nada. Ele continuou tão doente quanto antes. Mas, como ele passou completamente daquele mau humor constante, daquela autopiedade constante, né, daquela amargura constante, para alguém que conseguia aproveitar a vida, começou a se dedicar a ajudar os outros, que passavam por sofrimentos muito maiores do que os dele, e nessa dedicação ao outro, passou a viver muito mais feliz, muito mais resignado, apesar de o que era o motivo para a sua amargura anterior permanecer, que era a doença. A doença continuou, mas a compreensão das coisas mudou completamente. É isso que o Espiritismo precisa fazer. Esse tem que ser o efeito do Espiritismo nas nossas vidas. Então, nós somos, de certo modo, cada um de nós é um panfleto espírita, né? É uma pequena propaganda do Espiritismo para aqueles que convivem conosco, né? Então, se as pessoas me sabem espíritas e me veem irresignado, desistindo, pessimista, amargurado, diante de sofrimentos que não encontram apenas a mim, que fazem parte da vida de todo mundo aqui nessa imensa escola que é a Terra, qual é o interesse que elas vão ter nessa doutrina, né, que não nos ajuda em nada? Por outro lado, se as pessoas olham para nós e percebem a maneira segura, firme, austera, serena, resignada e, por que não, até bem-humorada, com que nós enfrentamos as adversidades, isso atrai atenção. Pensa, puxa, mas como é que ele pode passar por isso e estar assim sorrindo? Ou estar assim tranquilo? Não está desesperado, não está reclamando, não está revoltado? O que é isso que ele tem? O que sustenta essa alma? E ele vai querer também isso para si. Então, que propaganda nós estamos fazendo do Espiritismo, né? Então, o Espiritismo é uma ferramenta muito poderosa no sentido de nos ajudar a enfrentarmos as dificuldades que a vida nos reserva. E é muito importante que a nossa postura diante da vida deixe isso claro para as outras pessoas, que com isso se sentirão atraídas por essa doutrina e encontrarão também o consolo e a força que nós encontramos. A explicação para as suas questões, para as suas dúvidas. Então, vamos continuar orando, que a prece é um instrumento também poderoso, mas nós precisamos mais do que só ficarmos pedindo ajuda, né? Temos que ter uma postura que reflita a fé verdadeira que nós temos em Deus. E se eu, de fato, creio na justiça e na bondade de Deus, não irei desanimar, não irei me entregar ao pessimismo, não irei me revoltar. Eu compreenderei a necessidade de passar por essas experiências e compreenderei que eu preciso extrair importantes lições dessa experiência. Compreenderei que eu preciso sair dessa experiência melhor do que eu entrei. Isso é que vai justificar o sofrimento na nossa vida, ter sido uma alavanca do nosso crescimento moral. Para isso, nós contamos com muito apoio. Então, eu estou olhando para vários rostinhos aqui que representam e representaram e certamente representarão apoios na minha vida, como eu espero que outros de vocês também enxerguem assim. Mas não são só esses que nós estamos vendo aqui, que nos apoiam. Há muitos que nos amam e que não estão encarnados e que também são apoios na nossa existência. E, acima de tudo, Deus, que nos ama e quer que vençamos o mal
construindo a nossa felicidade. Então, que Jesus continue cuidando dessa imensa escola que é a Terra, com todos os espíritos elevados que trabalham com ele, e que nós sejamos dóceis aos seus ensinamentos e aos seus exemplos, seguindo-lhe os passos seguros, caminhando assim juntos para Deus. Que a paz do Cristo permaneça em nossos lares. Vou pedir então a Vera que faça a nossa prece de encerramento.